Oi, gente linda! É uma enorme alegria, um grande prazer estar de volta para a segunda temporada do programa Na Estante. Todos nós guardamos em nossa estante pessoal objetos, itens, livros que nos trazem lembranças, guardam memórias e até embalam muitos dos nossos sonhos. Na Estante é um programa de entrevistas conduzido por mim, em que instigamos o nosso entrevistado a visitar a própria estante e escolher entre tantos objetos aquele que mais lhe trouxer recordações e aspirações. Trazer à tona as recordações do nosso entrevistado é o principal objetivo na construção deste programa, que já está no ar. Eu espero você, não saia daí. A minha entrevistada de hoje é uma dessas pessoas que provoca encantamento no primeiro olhar. Cheia de personalidade, graça, leveza, tem na dança toda a expressão da própria alma. No bate-papo de hoje você vai conferir como eu tenho toda e completa razão. Ao meu lado, a bailarina de quem sou muito fã, Marisol Galo. Que alegria, que prazer te receber aqui. Bem-vinda ao Na Estante. Muito obrigada, prazer é meu. Que alegria Olha, e assim, poder compartilhar um pouco da sua história. O programa, A Estante, ele instiga o nosso entrevistado a revisitar a própria estante, né? A estante como um lugar não exatamente físico, mas aquele lugar de guardar memórias, de contar histórias, deixar as lembranças e poder revisitar. E eu percebo que você caprichou bem, né? Porque toda a sua história ou a sua trajetória ou a principal parte dela pode ser contada nos itens que você trouxe aqui, né, Marisol? Sim, Como foi fazer essa escolha? Foi difícil eu pegar algo concreto assim para expressar isso. E aí eu resolvi escolher as sapatilhas, que são o meu material de trabalho, né? Os principais eventos os quais eu participei durante o decorrer da minha vida e alguns livros que me deram interesse para eu poder ler e saber um pouco mais da minha arte. Muito bem, vamos começar pelas sapatilhas então? Vamos lá. Bom, você começou a dançar aos 6 anos de idade ou se interessou pelo balé aos 6 anos de idade. E essa inspiração veio de quem? Você foi aquela menina que já mostrou o talento logo de cara ou você foi aquela menina cujo sonho era da mãe de ter uma filha bailarina? Então, eu acho que com 6 anos de idade a gente não tem ainda nenhum sonho assim, nem sabe expressar que tipo de sonho. Então, eu fui um sonho, eu acredito, da minha mãe, que ela acertou, né? E a minha mãe sempre foi muito envolvida com teatro, com eventos artísticos e sempre gostava de circo, de dança, de tudo e acabou me colocando. Me colocou também no piano e eu fiz também desenho. Então a arte já fazia parte do seu cotidiano, da sua família, mais expresso na sua mãe, que sempre curtiu. Bom, a Dona Mércia, né? Um abração para a Dona Mércia, sempre foi uma pessoa realmente muito envolvida com grandes espetáculos. Exatamente. Né? Então ela me colocou também na música, né? E no desenho para ver. Só que aí as várias expressões ali. E eu levei por bastante tempo todos essas três atividades aí, só depois que eu decidi, que eu estava mais para adolescente, que a gente vê que exige mais tempo. Mais dedicação, né? E mais tempo também, e aí eu tive que escolher, né? Mas eu tive um pouquinho de cada um aí. E durante esse período de escolha, de busca, quais foram as suas principais referências? Com quem você estudou, que você pode dizer, esse foi meu mestre, a minha mestre? Qual foi a escola que foi um modelo para você? Sim. Inicialmente, Dulce, minha mãe me colocou no Conservatório Carlos Gomes, que tinha aqui em Ribeirão Preto. E a minha professora, assim, que eu era apaixonada pela minha professora, a Francisca Pilege. Não sei se você sabe quem é a Pilege. Sim. E eu lembro quem tocava... Grande referência. Quem tocava piano era a Dona Mariinha, a mãe dela. Olha que ela trazia para a escola vários exames do Royal, que eu fiz vários exames do Royal Ballet, né? De graus e tal. E teve toda. E eu fiquei encantada pela Francisca, né? E a Francisca era brava, era muito rígida. Rigorosa, sabe? E eu gostava daquilo.
daquela disciplina toda, né? Então eu não faltava e foi indo e foi. E a Francisca chegou um momento que ela foi dançar em São Paulo. Então ela deixou de dar aulas. E eu procurei outras professoras. Porque, assim, foi uma facada, né? Porque eu era aquele apego. E você já estava na sua alma, envolvida, né? envolvida totalmente. E aí foi quando eu fui para Luciana Junqueira, por conta da irmã dela, da Luciara, que estudava comigo no Santa Úrsula. Então eu era amiga, ela falou, vamos para a escola da Luciana. Então eu acabei indo para a Luciana. E na Luciana, logo depois, chegou a Pet Brown. A Pet Brown, uma grande referência. Também, né? Que tinha acabado de casar e vindo para morar em Ribeirão, que isso foi o maior presente, eu acho, para a dança de Ribeirão. Eu acho que tem um período assim, antes da Pet e depois da Pet, que ela acrescentou muito para a nossa evolução aqui de Ribeirão Preto. E continua, né? Porque ela continua sendo uma referência. Agora, explica pra gente um pouquinho a diferença das sapatilhas, né? Eu estava aqui no intervalo tentando ficar na ponta de uma sapatilha dessa. Gente, é muito difícil, claro, difícil. Né? Mas é difícil para qualquer ser humano. Sim. É um trabalho a longo prazo. Não é assim depois de 6 meses que você vai conseguir, nem de 1 ano. São alguns anos. Alguns anos de aprimoramento, dedicação. Que depois você consegue. Porque é minucioso, você não consegue tudo de uma hora para outra, né? Então, vou explicar. Essa sapatilha aqui, ó, é a de meia ponta, tá vendo? Que não tem aquela dureza na ponta dos pés. Eles falam que é gesso, mas não é gesso. Na verdade, é tipo uma cola que vai com tecido, que outra cola, tal. Não vai gesso. Deixando ela firme e resistente assim. Essa é a do dia a dia. Tipo, é a do dia a dia. É a de estudo. De estudo, para você fazer aula, trabalhar os pés, para tipo aquecer, fortalecer, para depois colocar. E também tem uma idade certa, né? As meninas usam só a partir de 11 anos, porque já tem um desenvolvimento muscular adequado. E tem uma questão óssea, porque assim, os pés de bailarina... Bailarina é a coisa mais linda do mundo, né? Uma bailarina. Mas os pés de uma bailarina são muito estranhos, né? Porque eles são deformados, né? Você tem um pezinho assim, pode mostrar meio deformado? Pode mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Gente! Tá vendo esse osso de tanto ficar na ponta? Ele tem veias mesmo, assim, porque eu acho que faz esforço, né? Quer dizer, tem uma deformação, isso dói. Dói. Além de tudo, tem que lidar com a questão da dor. Que é algo permanente. Tem uma cirurgia aqui? Não, é só uma marquinha, mas tem uma né? aqui que eu rompi o tendão de Aquiles. Também. O sacrifício, né? Quer dizer, aqui, ó, não é de graça, né? De jeito nenhum. Gente, e como é hoje ter uma filha? Quer dizer, hoje não. Como é ter uma filha que é muito igual a você, que seguiu os teus passos e que é maravilhosa, né? Isis é maravilhosa. Eu acho assim maravilhoso, né? Ela falar um pouco a mesma língua que eu. Isso assim, eu acho que é um ponto em comum para mãe e filha. É um pouco difícil, porque além de tudo eu sou mãe. E às vezes a mãe entra muito em conflito, né, com a filha. Sim, sempre, né? Sempre, até ela não adquirir uma maturidade de entender que a gente quer sempre o melhor. Sempre o bem. Só que eu acho muito bom e eu fico muito feliz dela ter seguido tudo isso, porque hoje eu posso dar informação para ela muito melhor do que eu tive na idade dela. E muito mais correta. As referências são outras, né? Assim, ela vai chegar muito mais rápido. Eu acho que hoje, na idade dela, ela já dança melhor que eu, quando estava na idade dela. A informação e tudo isso, entendeu? Também a internet ajudou muito, mas eu consigo passar isso para ela mais rápido, entendeu? Então, eu acho que é maravilhoso. A conexão é mais intensa, né? E mais direta. Por um outro lado, ela fica assim, ela se cobra muito, porque ela já sabe muito. Então, ela fica muito crítica. Com ela mesma. A referência dela é muito alta, né? Com ela mesma e com os outros. Então, ela já sabe assim o que é bom, o que não é, o que realmente funciona. Mesmo assim, parâmetro artístico, não só o técnico, sabe? Sim. Ela já é bem madura nessa área. Muito bem, no instante de hoje está batendo um papo muito gostoso aqui com a bailarina Marisol Galo. A gente volta já.
Marisol, e essa sapatilha, então é a sapatilha do dia a dia? Sim. Dessa já tem uma evolução natural? Sim, bom. Para uma outra? É assim, ó, essa, como você falou, é de estudo, né? Ela é molinha, ela tem que parecer uma meia para os nossos pés ficarem maleáveis e a gente poder fortalecer para futuramente chegar na sapatilha. Vou explicar agora aqui, ó. Essa sapatilha é uma sapatilha de ponta nova, né? Que ainda nem está usada, nem está costurada, para vocês verem como é bonitinha e depois vai ficando acabada. Depois que ela fica linda. Mas o importante é como se a sapatilha nós tivéssemos que ser parte do nosso corpo. Entendeu? Por isso que é difícil, às vezes, dançar na ponta. Porque a boa bailarina que dança na ponta é aquela que é avaliada, nossa, nem vi que ela estava com a ponta. Porque ela dança... Imperceptível. Porque isso aqui, quando a gente está começando, a gente quebra o movimento, despenca da ponta. Então, vai se aperfeiçoando por um trabalho de força para não ter essa quebra de movimento. Não, e ela já obriga a bailarina a deformar o pé, gente. Porque ela já vem, né, essa história é uma estrutura. Essa história do pé é porque estranha. Nós não fomos anatomicamente criados para isso, né? Para andar nas pontas, e sim para a planta do pé. Sim. Então, isso já é uma agressão para nossas articulações. Uma desconstrução da natureza. Exatamente. Né? E aí, nós vemos, né, e a criança com 10, 11 anos, até com 9 às vezes, dependendo do fortalecimento da musculatura da perna, de quadril, de pé, pode colocar ponta. Ela pode colocar e gradativamente ela vai evoluindo e vai trabalhando nisso. É lógico que depois de estar um pouco usada, a sapatilha fica bem melhor. E aí a gente tem que trocar, né? Porque quando ela fica boa, tem que trocar, né? Quando ela atinge o conforto, que é o caso dessa daqui já, exatamente, né, Marisol? Exatamente. Apesar que hoje nós temos que eles falavam que sapatilha é de gesso. Ao contrário do que todo mundo pensa. Não é gesso, essa partezinha dura. Não. Essa sapatilha aqui é uma sapatilha russa, né? Chama Grisco. Entendeu? Essa daí, ela é feita de tecido, cola, camadas, e ela fica durinha. Interessante. Agora, com a evolução da técnica, de todo o processo, de fabricação, essa daqui já é uma sapatilha americana que chama Gaynor, que ela é feita de uma fibra. Então, ela tem uma durabilidade maior. Só que custa muito mais caro também. Quanto custa uma sapatilha profissional, tipo? Por exemplo, top. Uma sapatilha nacional, eu falo, brasileira, né, nacional, que dá para usar, que é da Só Dança, da marca, e ela custa em média R$270. E dura quanto tempo? Uma pessoa que não usa tanto dura de 2 meses a 3. Pouco tempo. Uma pessoa que dura... Usa muito? Eu já cheguei a usar uma por semana. É mesmo? Sim. É nesse nível de desgaste? Nesse nível. Porque também dança muito. E é diferente quando você ensaia sozinha e ensaia um PADD, que é com o partner. É muito mais carregado quando é com partner. Então, exige gasta mais sapatilha, mais ainda. Bom, falando do partner, né, do parceiro de dança, você teve um parceiro de dança, de vida, né? Que foi o Elídio, seu marido, pai dos seus filhos, que nos deixou muito recentemente, né, 2021. Mas eu acho que a gente pode dizer que a construção da sua história, ou a parte mais importante dela, foi construída com o Elídio? Sobretudo profissional na dança? Totalmente, assim, eu acho que em tudo foi, né, construído, e eu acho, assim, que eu devo muito a ele, porque, como todo mundo fala, essa cultura da dança no nosso país não é muita. E eu estar com um partner, ter um partner sempre, não ter que pagar para ter um partner, isso me proporcionou eu crescer um pouco mais dentro do cenário da dança. Então, e aperfeiçoar o trabalho em conjunto, né? Em conjunto, que nos permitiu ter várias competições, eventos internacionais que nós fomos muito bem sucedidos. E você falou dessa dificuldade, da gente não ter muito essa cultura da dança. Além de não termos muito essa cultura, essa valorização da cultura da dança, sobretudo a dança clássica, ainda existe muito preconceito do balé para o homem? Sim, o próprio meu esposo, o Elídio, enfrentou, né, que eu falo que ele era de uma cidade próxima, aqui de Ribeirão,
E tinha muita fazenda, né, nessa cidade e não era habituado a ter um homem bailarino. E eu, tanto é que eu sou da ginástica artística, também competi muitos anos por Ribeirão, e ele também. E ele também. Muitos anos por Ribeirão Preto. Então, assim, fizemos muito parte da Secretaria de Esportes, aí depois de Cultura, né? Sempre nesse envolvimento. E eu que trouxe o Elídio, nós nos conhecemos na ginástica para o balé. E foi a Regina, Maria Regina Cavalcante, que nos uniu, que nós tínhamos o mesmo biotipo e falou, você vai dançar com ela. E deu muito certo para a vida toda. Certo. E juntos vocês viveram grandes histórias aí, né, profissionalmente. Se sim. apresentaram nas Olimpíadas do Brasil em 2016. A gente está mostrando aqui, ó, foco nos crachás. Aqui. A sua filha também participou com vocês, a Isis. Ó, ela era novinha? Trouxe o meu, sim. Ela era mais nova, mas já tinha uma qualidade técnica, artística e técnica muito boa. Também fez um período de ginástica, porque, como eu falei, eu não tenho só esse lado da dança, do balé. Você traz a ginástica ali. Né? Talvez seja por isso que eu e o Elídio também tivemos um bom desenvolvimento, porque uma coisa ajudou a outra. É um complemento. Assim, né? Total. E eu hoje, eu acho que teria que ter esse mix aí da ginástica e dança. Porque a ginástica com força, com técnica, mesmo, até para os homens, né? Sim. Para carregar e tudo, assim, é de grande ajuda para a dança. É um aprimoramento, né? E conta um pouquinho pra gente da experiência internacional de vocês, que eu sei que foram muitas, foram intensas. Vocês participaram, né, de importantes eventos e festivais na Rússia, em Cuba, na Bulgária. A Bulgária me chamou um pouco a atenção, né? Porque não é tradicionalmente, até hoje, um país que se visita assim, né? Que tem um turismo exorbitante. Não, apesar de ter uma efervescência cultural, né? Um caldeirão de cultura e ter toda aquele envolvimento, né? Aquela influência de outras culturas, a persa, a eslava, enfim. E é um país tchutchuco, né? Tem o quê? Um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Como você foi parar na Bulgária? Então, é um festival muito importante que tem na Bulgária, né? Competitivo, que chama Invarna. Na capital da Bulgária é Sófia, mas essa competição acontece em Varna, que é um palco maravilhoso ao ar livre, que foi um projeto que um bailarino, que eu não sei o nome, ele fez com que ganhasse algumas leis, alguns patrocínios. Brasileiro? Não. De lá mesmo. De lá mesmo, né? Tá. Como se fosse um projeto incentivado, como nós temos no Brasil, pelas leis Rouanet, Exatamente. um projeto assim. Um projeto. Tá. E ele, para poder pagar os jurados, todo o custo, porque ao contrário dos competições nacionais, os internacionais, pelos que eu participei, eles pagam estadia, eles pagam a alimentação, a gente paga passagem. E até inscrição, se você depois... Inscrição é um padrão. Se você ganha isso, depois o prêmio, eles te devolvem a inscrição. E eles te pagam, por exemplo, e ao contrário daqui, que é um... É para incentivar mesmo a participação do artista, porque já é tão difícil, né? E é um trabalho aqui que você compete aqui no Brasil e ganha. Lá não, são 6 trabalhos, 8 trabalhos. Então, tem rondas, né? Que você fica 15 dias competindo. E lá você é exposto a olheiros, que te dá a oportunidade a ser chamado para companhias. Então, eu acho, por exemplo, esse festival de Joinville, que tem no Brasil, que deveria ser parecido com isso, mas ainda não é. Não é. Porque é muito comercial. É mais assim, o tanto de gente que vai pagar a inscrição, que vai... E não tem essa... E é o mais famoso, né? O Festival de Joinville é o mais famoso. É bem famoso, mas você entende que fica uma coisa assim, que pro bailarino... O objetivo, não, né? Pro bailarino. O bailarino que quer tornar profissional, ele não tem que ir lá dançar. É lógico que é um palco maravilhoso, é uma estrutura ótima, mas tem que ser oferecido algo mais, sabe? Lá ele tem que pagar aula, ensaio, tudo, se paga tudo. Então é complicado, sabe? E tem já é bastante, tem quantos? 30 anos esse festival? Já estava na hora de ter uma estrutura assim. Diferenciada, né? Exatamente. E a experiência na Rússia? Porque eu sei que, inclusive... você foi várias vezes, né, participar fui. da Ginastrada? Não. A Ginastrada, na Holanda. Tem em Holanda, Áustria, cada 4 anos é outra coisa. Na Rússia você participou também de um importante festival. Sim. A primeira vez que eu fui a Moscou, eu fui para o Dínamo,
que era um treinamento de ginástica. Como eu falei, eu também sou da ginástica, e eu fiquei um mês no curso da ginástica e um mês no curso do balé. Nós fomos, inclusive, no inverno, foi uma experiência, porque eu fiquei em alojamento, então a gente sente um pouco tudo aquilo que o atleta, ou que o bailarino sente. É passa. a mesma coisa, né? Muda a área, mas o desafio é o mesmo. Exatamente, né? A questão de ficar longe de pais, a questão de ser alimentação controlada. Diferente. Né? Cultura diferente, comida diferente. Comida diferente, tem, clima diferente, enfim, exigências diferentes, comprometimentos diferentes e tem resultados diferentes. E foi na Rússia que você chegou para se apresentar, você e o Elídio, e estranharam que a equipe... Eram só vocês dois? Vocês não tinham um pianista, um técnico, alguém? Eram vocês dois? Sim, por quê? Houve esse estranhamento? Porque na competição, né, geralmente tem o técnico, o coreógrafo, sempre vão uma ou duas pessoas, quem vai competir, e tem o pianista. E nós não tínhamos o pianista, a gente tinha um CD, um MD na época, porque lá é tudo com orquestra. Sim, sim. Então é complicado, é muito comum para eles, tocam um piano para dar aula. Eles têm o correpetidor, né, o pianista, exatamente. O tempo inteiro junto, o tempo todo. E assim, a diferença, né, do país que investe na sua arte, que valoriza o seu artista, né, que cria incentivos para que o seu artista cresça. Cada sala de aula tem um piano. Sim. E aí você também gera um emprego para o pianista, que toca o repetidor, que você falou. A valorização mesmo da arte. Sim. E é isso. E eu falei que não tinha pianista. Eu falei, ou a gente vem quem vai competir, ou vem o piano. E não tinha. Ou somos nós, ou não tem equipe. Não tem equipe. Muito bem, a gente segue aqui nesse bate-papo maravilhoso com a Marisol Galo. E você continue conectado com a gente, porque a gente volta já. Nesse bate-papo mais que gostoso aqui com a Marisol, sabendo um pouco mais da trajetória dessa grande bailarina, passeando aqui pelos caminhos que ela já trilhou, Rússia, Bulgária, dançou nas Olimpíadas do Brasil, mas também teve plateias bem importantes, né? Sim. Cuba, por exemplo, você teve Fidel Castro na plateia. Sim, inédito assim, né? Foi maravilhoso. E uma curiosidade que você viveu lá, por exemplo? Uma curiosidade foi que nós, né, como sempre, a gente sempre vai um pouco antes e fica para tentar aproveitar o máximo dos aprendizados de tudo. E nós ficamos na casa de uma bailarina. E eu lembro que a gente ia para o teatro e no primeiro dia eu voltei depois das 6 da tarde. E nessa época eles sofriam um racionamento de água. E a gente, lá em Cuba é quente, é igual ao Brasil. Suando, né, louca para chegar para tomar um banho. E eu fui tomar um banho e não tinha água. Não tinha água. E eu lembro que a Rebeca, a mãe dessa menina, da bailarina, falou assim que ela havia guardado 2 baldes, um para mim e um para o Elídio, para eu tomar banho. Eu fiquei apavorada. E aí eu nunca mais voltei depois das 6 da tarde, né? Porque senão a gente não tomava banho. Porque era não enfrentar o racionamento. Exatamente. Ainda mais a gente brasileiro, com essa mania, com o hábito que a gente tem, esse hábito gostoso de vários banhos durante o dia. Né? E mesmo, é um choque cultural, né, Marisol? E mesmo porque lá é quente, entendeu? A gente não sabe ficar lá no calor. Sim. A gente toma banho toda hora. Agora, a pessoa mais importante para quem você já dançou, que esteve ali na sua plateia? Sim, eu falei do Fidel, né? Da Alice Alonso, também esteve, né? A Ulanova, Galina Ulanova na Rússia, o Yuri Grigorovich, ele ainda está vivo, a Maximova, algumas russas. Maia Psetskaya, que nós ganhamos um concurso, que é o nome dela, que faleceu também faz pouco tempo. Eu acho assim que o mais importante foi o Papa, né? Quando o Papa Francisco, quando esteve no Brasil. Exatamente. Nós tivemos assim o privilégio de fazer uma apresentação e eu fazia a apresentação com a música O Hino Nacional. Então Sim, aliás, vocês ficaram muito famosos com esse número de vocês, E foi nessa apresentação para o Papa Francisco que acidentalmente você quebrou o nariz do Elídio? Foi e assim demorou um pouco para ele ver, porque ele não estava conseguindo respirar de uma narina. E quando foi ver, infelizmente... Marisol, como é hoje ressignificar a sua vida como profissional, né? Não vou nem entrar no campo pessoal, de esposa, mãe, nada, mas a profissional,
cuja trajetória é tão brilhante, marcada ao lado do Elide. Como está sendo hoje ressignificar essa Marisol profissional sem esse parceiro? É um pouco assim, é surpresa para mim, porque às vezes eu penso que eu não consigo e a gente acaba conseguindo. E é difícil, porque o Elídio eu acho que era a minha outra metade mesmo, porque assim, outro sexo, e inclusive no profissional me ajudava muito com os bailarinos homens, sabe, assim, ensinar, eu sinto falta, porque eu sempre fui carregada, sempre fui conduzida, e hoje eu preciso de alguém que ensine a outra pessoa a conduzir, né? O Elídio ensinou alguns alunos, mas não tinha chegado até o nível dele mesmo, porque ele tem a parte ginástica e tem a parte da dança também, então são elementos às vezes diferentes. Mas que se complementam. Que se complementam e que nem todas as pessoas têm acesso a esses, porque às vezes um faz exercício, o outro faz condução de piruetas, então ele tinha tudo isso. E às vezes eu me sinto um pouco perdida, porque como eu falei, gente, eu sempre fui carregada. Metade, né? Tá faltando uma parte. Uma parte. Mas é o jeito. Tá indo. É desafiador, mas a Marisol está aí brilhando, né? Trazendo novos alunos para o palco, né? Para serem protagonistas da própria história, na dança. Eu acho que eu tive a sorte de ser amparada por profissionais muito competentes e que muito assim competentes e que me amparam mesmo na minha arte, juntamente com a música, com o teatro, e isso me dá segurança para a gente dar uma arriscada aí, porque eu acho que é necessário arriscar também, você querer sempre mais. A vida não pode estacionar. Não, né? Nunca. Bom, vamos passear um pouquinho aqui, a gente está chegando no final desse bate-papo delicioso, passa tão rápido, né, Marisol? Você trouxe aqui 3 livros que da sua literatura pessoal, daquilo que você gosta de ler, que são biografias, né? São. Que contam histórias parecidas entre si de superação. De superação. Né? Então você traz aqui pra gente a história do bailarino russo, né? Nureyev. Quer falar pra gente Nureyev, né? Que foi bailarino e coreógrafo russo famosíssimo. Morreu de AIDS, né? Num período, né, muito conturbado. Muito, exatamente. Né, de conflitos. O Adeus China, esse livro eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, porque é a história interessante de um menino muito pobre, uma criança que consegue sair daquela China opressora e tal. Exatamente, que ele é escolhido assim pelo físico, né, para dançar. Nem ele sabia que queria dançar, se ia ser bailarino, e ele também acaba se apaixonando pela dança. E tem um tutor que consegue trazê-lo para São Francisco, nos Estados Unidos, e ele acaba ficando, né? E o excelente ainda é vivo, ele é diretor de uma companhia hoje, sabe? Espetacular! E assim, a vida de superação, de necessidades que tinha, sabe? Até de comida, de fome, de tudo, de dor, de tudo, porque você trabalhar com o seu corpo tem todas essas questões, né? Cansa, dói. E você tem que ter uma resiliência aí. E criança, né? A coisa ainda se torna muito mais difícil. E Dançando em Meu Túmulo. Me chamou muita atenção esse título, né? E eu já, claro, sei quem é a Gelsey. Ela, na verdade, eu até te perguntei se ela foi casada com Mikhail Baryshnikov. Na verdade, eles tiveram um romance profundo, aberto, né? Público. Mas eu não li o livro. Então, conta, o que acontece? Isso é bem legal, porque são biografias, as duas, pelo contrário, Nureyev e o Lee Kun-shin, né, que é o bailarino, eles passaram, assim, fome, necessidade, dificuldade, ao contrário dela. Dela foi que ela se envolveu. Filha única, de uma família já abastada, ela teve tudo muito, não fácil, mas... Sim, né? Exatamente, estava ali. Já tinha o Baryshnikov, que já tinha vindo para cá, já tinha mestres. Já brilhava, né? Já era o Mikhail. Sim, né? E ela entrou em parafuso quando se deparou com alguns coreógrafos, que a pressão da dança é muito, a competição é muito. E se você não tem um psicológico, assim, uma meta estabelecida, você acaba se perdendo em drogas, em depressões e tudo. Com o próprio sucesso, né? Com o próprio que pode sucesso. Te levar para excelente bailarina. Privado, né? Exatamente. Eu acredito que Dançando no Meu Túmulo ela não conseguiu lidar com isso, né? Ter uma constância. E aí tem outras influências de drogas que acaba desequilibrando a pessoa
e acaba se perdendo. Graças a Deus ela conseguiu se recuperar. Hoje ela trabalha também com dança, como diretora ou como coreógrafa, não sei exatamente, mas ela foi uma grande bailarina e chamou atenção por isso, e ela resolveu fazer também essa biografia. Então são biografias que merecem, que vale a pena ser lidas, porque não só para quem curte, quem está na dança, mas também por aqueles apaixonados, né, pela arte, como eu, por exemplo. Marisol, estamos chegando ao final, mas antes eu quero mostrar aqui esse primeiro livro, né, esse registro da Ginastrada, que é um importante evento que acontece de 4 em 4 anos? Sim. Em vários lugares do mundo, né? Inclusive, ele é assim, tem a Olimpíada e ele é no intervalo da Olimpíada. Para não bater, porque são 23 mil atletas. É. Essa daqui é o registro da primeira Ginastrada de 1991 em Amsterdã. Aqui, e tá ali a Marisol e o Elídio, né? Depois a gente vai dar um close aqui e aqui também, né? E esse ano tem Marisol indo para onde? Para Amsterdã. Porque, como eu falei, esse evento foi em 91. Então, passou por Lausanne, passou pela Áustria, por Portugal, África do Sul e voltou para Amsterdã. E agora, nesse ano, você compõe a equipe brasileira. Sim, que é uma que é a equipe da Silvana Gin, que é lá do Rio, né? Que é uma parceira assim incrível, que também o Elídio participava, fazia parte, e nós éramos solistas sempre, e eu tive o privilégio de montar um trabalho. E para a FIG Gala, que nós vamos participar da FIG Gala, já estamos selecionados, né? Que é a Federação Internacional, na noite da FIG Gala. E vou também participar, vou dançar pouco, né? Um pouquinho só, mas... O suficiente para distribuir o seu brilho. Estou coreografando, assim, estamos passando já para um outro lado. Que maravilha, te desejamos muito sucesso sempre, você sabe o quanto a gente torce por você, admira a sua carreira, tenho o maior orgulho de ter você, de trabalhar com você, né, muitas vezes lá no Alma, na nossa Academia Livre de Música e Artes, e quero que vamos finalizar com você deixando o seu recado, né, para aqueles meninos e meninas que sonham com a dança, que sonha em ser um profissional de dança como você? Eu acho que você primeiro tem que ter assim muita vontade, porque sem vontade a gente não tem essa perseverança, essa resiliência, porque a dança dói, a dança cansa e não pode desistir. E é um trabalho muito a longo prazo. E hoje, com esse imediatismo todo que a gente está vivendo, né, que é um clique, acontece tudo, eu acho que é muito importante você voltar para si mesmo e saber, porque o corpo não se trabalha assim num clique, é um longo prazo. Eu acho que está se perdendo isso que eu vejo com os alunos, querem muito rápido as coisas. Imediatismo, velocidade. Exatamente. E não é assim que acontece em nenhuma arte, né? É um processo a longo prazo. É isso aí. Isso significa que a vida, de qualquer forma, ela pede calma. Obrigada, Marisol. Muito obrigada a você. Obrigada a você que ficou conectado com a gente até agora. E, claro, fica aí o nosso convite para o nosso próximo encontro. Até mais.